Pois é, galera, no God Forge Beta 2, o erro que podia condenar uma build deixa de ser permanente. As armas também ganham habilidades ativas, uma árvore própria de evolução e a capacidade de contar para 2 sets de armadura. Isso aí. Existe uma caça escondida. A arma perfeita não será apenas a mais rara. Hoje aqui eu vou mostrar para vocês o que teve de alteração nos imprints, nos rolls, nos recasts e nos attenuants, que são as sincronismos que a gente faz com os equipamentos. Eles podem mudar completamente o meta do game. E a última novidade, essa é preciosa. Então roda a vinheta pra gente ficar junto. É, garoto, o assunto aqui é exclusivamente o novo sistema de armas de God Forge Beta 2. Eu vou ler aqui o roteiro para eu não ficar perdido, porque tem muita coisa para trazer para vocês. Bom, vamos lá. O Simon, ele apresentou pra gente algumas mudanças que vão muito além de trocar números e aumentar os dados em alguns itens. Lá no Beta 1, a arma tinha um potencial, mas várias das suas decisões eram rígidas demais. O jogador, ele precisava escolher com muito cuidado onde eu vou colocar, onde que eu vou infundir ali o imprint. Dependia de uma sequência específica de fabricação, e no combate o equipamento ainda funcionava mais como uma fonte de atributo do que uma fonte aí de ferramenta ativa, tá? Esse vídeo aqui, cara, eu vou colocar na descrição do meu vídeo para que vocês possam assistir na íntegra. Vai ali no YouTube e coloquem dublado para vocês verem em português, porque eu vou tentar trazer um compilado aqui. O vídeo vai ficar um pouco grande, mas eu acho que vai ser um compilado sensacional para vocês. E vamos lá, cara, no Beta 2, qual vai ser a proposta? A proposta passa a ser uma coisa completamente diferente, tá? A arma agora pode ter uma habilidade própria. Ela pode ser moldada por uma árvore de nós, pode receber ajustes depois de chegar no nível máximo e ainda participar das composições do set de armaduras. Para organizar tudo, o que eu fiz? Eu dividi as novidades em 6 sessões que eu vou mostrar para vocês aqui. A primeira vai resolver esse maior medo aí dos sistemas de imprints e a última revela a interação que pode economizar peças inteiras de armadura pra gente. Então, cara, acompanha aí na ordem. Eu vou colocar também os capítulos no YouTube, porque cada sistema se prepara para o próximo. Então, vamos lá. Vamos começar então pelo ponto que mais afetava a confiança do jogador, né, cara? Que eram os imprints. A ideia original não era ruim não, cara, era até boa. Vou ler aqui para não me perder, tá? Vamos lá. No Crisol, você extraía uma habilidade passiva de um herói e aplicava esse efeito em uma arma. Assim, um equipamento podia ser adaptado para cumprir uma função específica e criar combinações que não existem simplesmente olhando para os atributos básicos do seu personagem. O problema estava no preço da decisão. No Beta 1, o herói sacrificado... Eu vou explicar o que é o imprint, tá, galera? Se quiserem, tem essa explicação no meu vídeo. E o imprint eram perdidos de forma permanente. Isso fazia com que qualquer teste tivesse cara de aposta. Se o efeito funcionasse melhor em outro personagem, se surgisse uma arma superior, ou se a build mudasse por causa de um patch aplicado. A gente não tinha uma saída confortável com isso. A solução apresentada no Beta 2 é a possibilidade da gente arrancar o imprint de uma arma. Em outras palavras, a gente vai poder remover o efeito aplicado e reativizar em outro contexto, conforme a regra do sistema. Existe uma trava importante. A remoção vai ter um custo em recurso de moeda do jogo. Isso evita que o imprint se transforme em um acessório que você troca de equipamento a cada luta. Aí vai ficar até chato o jogo, né? A intenção parece ser preservar o valor da escolha, mas retirar o medo da gente cometer um erro que era, né, impossível de corrigir no Beta 1, beleza? Essa diferença enorme para quem gosta aí de testar a composição vai ser bem recebida por nós, eu acredito. A gente ainda pode precisar pensar um pouquinho antes de gastar um recurso raro, porém, não vamos ficar obrigados a abandonar uma ideia apenas porque ela não funcionou na primeira tentativa. Isso foi muito legal, né? Bom, a curiosidade desta primeira sessão é que a mudança pode alterar o comportamento da comunidade total. No Beta 1, um jogador cauteloso poderia guardar um imprint indefinidamente, esperando a arma perfeita. Já no Beta 2, o negócio muda. No Beta 2, o custo de remoção cria um espaço para experimentar mais cedo, comparar resultados, descobrir sinergias que antes que o conteúdo final esteja completamente resolvido. Você vai testando ali, removendo, incluindo, para você fazer os testes sem ter grande surpresa. Portanto, galera, vou ler aqui, ó. O imprint não perdeu a importância, ele ganhou flexibilidade. A decisão continua sendo significativa, mas deixa de ser uma sentença de morte permanente. Só que personalizar a arma fora do combate não bastava. Então vamos para a próxima novidade, que coloca um comando novo diretamente na batalha, e é isso que a gente vai ver no próximo vídeo. Cara, vamos lá. No Beta 1, era comum a gente enxergar armas como um stack sticks, né? Equipamentos que funcionam de forma passiva. A proposta do Beta 2 muda com a habilidade ativa de arma. É o que vocês vão ver aqui agora no vídeo. Tá vendo que o Simon tá ali passando o mouse justamente em cima de uma arma.
Então a proposta do Beta 2, durante o turno, o personagem ali, a barra de ações deve permitir uma escolha, usar a habilidade básica suprema ou a habilidade do próprio herói, ou disparar uma habilidade ativa da arma que você equipou. Exemplo visual aí que a gente pode ver, o Simon tá trazendo a Excalibur. Gente, releva ali essas coisas toscas, porque o jogo ainda tá em desenvolvimento dessa parte, tá? O que importa aqui não é apenas o nome da arma, mas a nova comanda de decisão. Quando o ataque principal estiver em recarga, quando a divindade ainda não for suficiente para a suprema, ou quando o ataque básico não for a melhor escolha, você tem a arma. Você pode usar a arma para jogar. Imagine um herói que precisa manter pressão sobre o inimigo, mas acabou de gastar uma habilidade mais forte. Em vez de aceitar um turno fraco, você pode usar a arma ativa e pum! Em outro cenário, talvez seja melhor guardar a habilidade do equipamento para uma onda mais difícil. Ou seja, a existência de cooldown curtos ou longos vão transformar esse botão em uma escolha tática e não um comando automático que você coloca lá no jogo. O ponto mais interessante é a dupla sinergia. O herói vai continuar recebendo o efeito passivo do imprint instalado na arma, e ao mesmo tempo ele pode ativar a habilidade própria do equipamento. Assim, uma única peça oferece uma identidade passiva e uma ferramenta de resposta durante a luta. Cara, isso é legal, porque aumenta o valor de escolha, na verdade aumenta o valor de escolher, não de escolher, de escolha de quem vai usar cada arma. Uma habilidade ativa pode parecer mediana para um herói e excelente para outro, dependendo da velocidade do recurso disponível e do momento em que aquele personagem vai costumar agir. Vamos lá, a curiosidade dessa sessão é que o inventário começa a influenciar diretamente na rotação. Antes você precisava escolher uma arma pensando principalmente nos seus atributos. Agora você precisa se perguntar, vamos lá, em qual turno essa ativa entrará? Bom, ela cobre uma fraqueza do herói? Bom, ela compete com a Suprema ou complementa o personagem enquanto o Supremo está disponível? Então são algumas perguntas aí que a gente tem que fazer na hora de decisão de guardar ou usar a arma no personagem. Quando a arma ganha uma decisão própria, ela deixa de ser um detalhe de construção de set de personagem e ela passa a fazer parte, cara, do seu plano e estratégia de combate. E dando continuidade aqui, galera, a terceira mudança está na economia. No Beta 1, o caminho para obter armas era mais indireto, né? A gente farmava ali recursos brutos nas dungeons, como a Forge Broker, e depois a gente levava esses materiais para Forge, né, para Smith, para a gente fabricar o equipamento. Mesmo após todo esse processo, ainda a gente tem a dependência da sorte de se conseguir uma raridade alta. Bom, como que vai funcionar isso no Beta 2? As armas passarão a cair diretamente nas dungeons, com muito mais frequência. Você vai continuar coletando materiais, mas eles deixam de ser usados principalmente para fabricar uma arma do zero. A função passa a ser refinar, alterar ou até mesmo customizar equipamentos que já foram encontrados. Isso muda o sentido de cada dungeon. A recompensa não é mais apenas um ingrediente aí para uma etapa futura. Pode ser a própria base de uma construção de uma build para você, por exemplo. Uma arma que caiu agora pode ter uma ativa valiosa, uma rota promissora de nós ou uma combinação de atributos que mereçam o seu investimento naquele drop. Também nasce uma decisão de gerenciamento de recursos, né? Se tem várias coisas, eu tenho que gastar isso aí, né? Se a arma não veio perfeita, você deve descartá-la? Ou ela tem uma habilidade tão boa que vale a pena desenvolvê-la? Esse tipo de escolha, cara, só vai existir porque o equipamento encontrado já vem ou já possui, né, uma identidade antes de ser levado à forja. A curiosidade, cara, é que o farm agora deixa de ser apenas uma busca por quantidade. Você passa a procurar a qualidade e potencial. Um drop aparentemente comum pode se tornar importante se tiver a combinação correta de uma habilidade de imprint e um espaço de evolução. E é justamente esse espaço de evolução que a gente vai falar no próximo vídeo. Meus queridinhos, olha só, as armas do Beta 2 terão uma árvore interna de crescimento, chamada Weapon Node Tree. Conforme o equipamento vai subir de nível e de rank, novos caminhos vão ser liberados, tá? Bom, o próprio nó será sempre a redução de cooldown da habilidade ativa. Esse ponto, eu tô lendo aqui pra vocês, tá? Porque eu falei com vocês que são muitas informações. Cara, ficou um negócio bem estruturado. Vou contar com esse like de vocês aí, porque deu trabalho fazer isso aqui, irmão, tá? Eu queria muito contar aí com o like e compartilhamento de vocês. Então vamos lá. Esse ponto funcionava como uma função do sistema.
Quanto mais interessante for a ativa, mais valiosa se torna a possibilidade de usá-la com maior frequência. A partir dali, o jogador poderá escolher 5 nós adicionais. A liberdade não é completamente solta, porque os nós precisam estar conectados por uma linha. Portanto, a árvore apresenta uma rota de decisão. Para alcançar determinado atributo, talvez você precise passar por um caminho específico. Para alcançar outro, muda para um outro caminho específico. Entre os atributos mostrados estão velocidade, speed, fé, fate, resistência, accuracy, crítico, HP e ataque. Em termos práticos, isso permite direcionar a arma para objetivos diferentes. O Speed pode favorecer frequência de ritmo de ações. Crítico e ataque pode favorecer a função ofensiva. HP e resistência pode ajudar o personagem de tanque, por exemplo, a sobreviver muito mais. A Accuracy pode corrigir uma limitação de composição. E a Fé pode conservar as habilidades e recursos que dependem desse atributo. Bom, o resultado aqui é que 2 armas idênticas não precisam terminar iguais. Uma pode seguir rota completamente agressiva para maximizar os danos no campo de batalha. Outra pode se tornar uma peça de estabilidade, com mais resistência e consistência, para você ter mais durabilidade, mais tempo você resiste no campo de batalha. A arma deixa de ser apenas algo que pode subir de nível e passar a ser algo que você constrói. Ela passa a ter uma função bem interessante no jogo. Cara, é importantíssimo observar que o melhor caminho não será necessariamente o que contém maior número isolado. A escolha precisa conversar com o seu herói. O imprint e a habilidade, beleza? Então, deixa eu raciocinar de novo aqui pra vocês entenderem. Quando você faz a escolha, ela tem que casar com 3 fatores, tem que ter 3 nozinhos ali no seu raciocínio. Primeiro, a escolha ela tem que conversar com o herói, ao mesmo tempo tem que correlacionar com o imprint e com a habilidade ativa do personagem. Se, por exemplo, se a arma já causa dano suficiente, talvez seja mais valioso reduzir uma fraqueza defensiva. Se a ativa depende de entrar em ação rapidamente, o Speed pode ter mais impacto do que um pequeno aumento de ataque. Tá entendendo a mudança que essa galera fez? Bom, meus amigos, a curiosidade dessa sessão é que a progressão agora ela tem um direcionamento. Não é somente ali, como é que eu posso dizer, uma escala em que todos cheguem no mesmo resultado. O jogador, ele tem que escolher, ele precisa escolher qual problema ele tende a resolver, ele quer resolver. Tem um problema X nos meus personagens, na minha composição, como que eu resolvo esse problema? Quais atributos merecem ocupar os 5 espaços disponíveis? Mas ainda falta uma camada. Mesmo escolhendo a rota certa, os números dentro dos nós, isso também pode variar, beleza? Vamos lá, gente. Como as armas passarão a cair com frequência moderadamente maior nas dungeons, a Fateless, ela precisava manter a emoção de encontrar um item excepcional, né? Senão o jogo ficaria chato e a gente pararia de jogar. Então a resposta está no que ele chama de vou ler aqui, cara. Rarity Rolls. Cada nó selecionado poderá apresentar uma rolagem individual de raridade e de valor. Isso significa que não basta escolher o atributo correto na árvore. Também será necessário observar se aquele atributo veio com um nível baixo, médio ou alto. A arma ideal, então, ela vai passar a reunir várias condições. Uma habilidade ativa que realmente ajude, um imprint coerente com o personagem, uma rota de nós adequada e rolls de alto nível nesses nós. É a combinação que vai dar o tom de item especial. Com base, caso a sua base seja boa, os valores não sejam os desejados, entra o recast. Quando a arma atingir o nível máximo, vai ser possível refazer o substatus, usando uma moeda ou recurso obtido nas dungeons das armas. Esse sistema de recompensa, cara, totalmente a sua paciência. Foi feito realmente para recompensar a sua paciência. Sem obrigar, o jogador a ficar jogando fora qualquer item que não veio perfeito. Porque você pode tornar aquele item imperfeito em quase perfeito, ou talvez na perfeição absoluta na sua build. Vamos lá. Primeiro você identifica o potencial, depois você leva a arma ao máximo e finalmente você vai decidir se vale a pena gastar o recurso melhorando os rolls. As raridades também terão papéis diferentes. Armas raras e épicas continuarão sendo úteis, o que é importante para a progressão normal e para quem ainda está farmando a conta. As lendárias, porém, terão uma chance significativa maior de apresentar nos lendários e atributos máximos. A consequência é que a cor da arma não conta a história inteira. Por aí, ele está querendo referenciar as raridades. Rara, épica, lendária, saca? Uma lendária com escolhas ruins pode não cumprir a função que você precisa, enquanto uma épica roxinha, com ativa excelente e nós bem formulados, pode ser valiosa durante um bom período de tempo no jogo. A curiosidade dessa sessão
é que a busca deixa de ser encontrar uma lendária e passa a ser encontrar uma lendária que sobrevida a várias camadas de verificação. Você olha a ativa, a rota, os rolls e a sinergia. E se a base merecer investimento, você faz o request. O request vai manter viva a possibilidade de transformar uma boa arma em uma arma completamente excepcional. Bom, galerinha, agora a gente vem aí uma novidade que não está apenas com uma arma, mas com a quantidade de peças necessárias para fechar aí uma boa configuração. Antes da gente passar para o próximo tópico aqui, que vai ser quase o último, gente, o vídeo é grande, são muitas informações. Eu quero já agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Se não deixou esse like, deixa esse like maroto aí. Mas já tá acabando, tá bom? Vamos lá, vamos para mais novidades aqui. Vamos lá, galerinha. No termo que ele chamou de mockups da interface apresentada, a sintonia ou atenuação, attenuate, de uma arma poderá liberar 2 rolls de armaduras no mesmo equipamento, tá? Então vamos lá. No exemplo que vocês estão vendo no vídeo ali, que o Cyber tá mostrando ali, ele apresenta uma arma contribuída simultaneamente para o Slayer, o Conjunto Assassino e o Disruptor. Isso significa que uma única arma pode contar para 2 caminhos de set ao mesmo tempo. Por isso, é tão importante. Por quê? Porque o bônus maior da armadura costuma exigir 4 ou 6 ou mais peças de um mesmo conjunto. Quanto mais peças são necessárias, mais difícil fica equilibrar o bônus do set com atributos realmente bons. Em alguns casos, o jogador é obrigado a manter uma peça inferior, de raridade menor, apenas para contemplar a contagem ali dos bônus, tá? Quando a gente está falando, galera, de attenuate ou sincronismo, eu vou pegar meu mouse aqui para vocês verem, esse link aqui, tá vendo? Isso aqui é o sincronismo, isso aqui é o attenuate, tá? Vamos lá. Se a arma sintonizada entrega 2 rolls diferentes, ela funciona como um slot estratégico. Você pode avançar em 2 conjuntos sem ocupar 2 peças adicionais de armadura. Isso abre espaço para trocar equipamentos, corrigir atributos e montar combinações antes que exijam uma coleção muito mais específica. A diferença em relação à sintonização comum também é bem relevante. Nas armaduras, o processo de fornecer atributo é bem simples. Na arma, pelo que foi mostrado, a vantagem está em ampliar a contagem de conjuntos. O valor não é somente individual, ela aparece quando você olha para a configuração completa. Então imagine você construir o que precisava ser possível de um Slayer alcançar um bônus ofensivo. Mas também quer uma parte de disruptor para completar a função secundária. Se a arma conseguir alimentar os 2 conjuntos, você ganha flexibilidade sem precisar encontrar todas as peças perfeitas para ambas. A curiosidade final é que o Attenuate pode mudar o planejamento antes mesmo da batalha começar. Em vez de montar um personagem peça por peça, você poderá começar pela arma e perguntar quais combinações de set eu vou colocar aqui ou vão ser possíveis. Esse sistema também pode criar uma diferença enorme entre uma arma simples, boa, e uma arma que define a arquitetura de uma equipe. Quando uma peça participa do combate, a progressão do imprint e ainda contagem de 2 sets, meu querido, ela passa a ser um dos elementos mais importantes da sua... Bom, vamos recapitular, né? Pra gente não ficar doido aqui com essas monte de notícias, essa enxurrada de novidades que eu trouxe pra vocês. Vamos lá, o imprint, ele deixa de ser uma escolha impossível de se desfazer, mas continua cobrando um custo quando é removido. As armas ganham habilidades ativas e passam a oferecer decisões durante o turno. As dungeons começam a entregar equipamentos diretamente, enquanto os recursos ficam concentrados no refinamento e na customização. Depois, o A-Node Tree, né, que é aquele nó de habilidades que nós vimos ali no videozinho do Simon, permite escolher uma direção de crescimento. Os Rarity Rolls definem a qualidade de cada nó, e o Recast oferece uma forma de trabalhar uma boa arma no nível máximo e as lendárias ganham uma chance maior de alcançar os melhores resultados. Para fechar com chave de ouro, a gente tem o Attenuate, que pode fazer uma única arma contribuir para 2 sets de armadura. A grande mudança, portanto, cara, não é apenas que as armas ficaram mais fortes, elas ficaram mais complexas e mais relevantes. A pergunta não será somente qual é o meu melhor equipamento, mas qual equipamento resolve o problema dessa equipe. Aí, cara, começa a ficar interessante a construção de set, não é? Vamos lá. O que eu anotei aqui, ó. Também vale lembrar que estamos falando do que foi apresentado para o beta. Valores, custos, interfaces, regras, pode ser ajustado antes da versão final. Mesmo assim, a direção do sistema já está bem clara. O jogo quer transformar o drop de uma arma em uma decisão a longo prazo. Isso é legal porque segura os jogadores no jogo. Agora, foi um texto aqui que eu joguei para vocês. Vamos lá. Me digam, nos comentários, você prefere remover o imprint pagando um custo ou gostaria que as escolhas continuassem totalmente permanentes? Qual a novidade parece mais impactante para o seu estilo de jogo? Quem jogou o Beta 1? As habilidades ativas, a árvore de nós, o Recast ou o Attenuate duplo que a arma entrega no seu conjunto de sets, cara?
Bem, se você gostou da ajuda aí, cara, deixa esse like maroto aí, compartilha esse vídeo. Eu vou querer muito ver o comentário de vocês. Show de bola? Eu fui. Até o próximo vídeo. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out.